Olá, está começando a Granja na TV. Eu sou Thaís Dávila e essa é a sua conexão diária com o agronegócio. O Senado aprovou, depois de 21 anos de tramitação, o novo marco do licenciamento ambiental brasileiro. O projeto de lei volta agora para apreciação das alterações na Câmara dos Deputados. Pela nova regra, o empreendedor é autorizado a começar a atividade sem a realização de estudos por parte de técnicos de órgãos ambientais. Basta se comprometer a respeitar as exigências de preservação estabelecidas por lei. O texto também exclui a exigência de licenciamento para atividades de baixo impacto, como agricultura tradicional, pecuária de pequeno porte, tratamento de água e esgoto, compostagem de resíduos, obras emergenciais e manutenção de infraestruturas. Ontem eu estive em Montenegro para acompanhar a movimentação dos trabalhos em torno da influenza aviária. Cheguei justo no dia em que o representante do ministro da Agricultura esteve lá para ver de perto a atuação dos técnicos. Depois da fase aguda do problema e já com a segunda rodada de visitas às propriedades do entorno, a situação estava mais serena. Vamos acompanhar. Montenegro entrou para o noticiário mundial na última semana com o primeiro caso de influenza aviária em granja comercial. Quem passa pela parte urbana da cidade não sente muito a mudança de rotina e leva a vida normal, apenas acompanhando as informações. A gente fica um pouco preocupado, né, porque é muito importante na economia aqui do município a questão dos empregos e a venda das aves, né? Mas a gente vê que as autoridades estão saindo muito bem aí no isolamento e a gente espera que nos próximos dias aí a gente já esteja livre do vírus. E como é que a senhora vê assim, a movimentação na cidade? Mudou muito aqui nos últimos dias? Olha, hoje que eu estou vindo para a cidade, não, mas por enquanto eu acho que não. O pessoal pergunta para o meu esposo, né, se a firma está trabalhando, está tudo normal por enquanto. Vida que segue. Graças a Deus. O município da região metropolitana de Porto Alegre tem no agronegócio um papel bem importante. Impacta diretamente, porque tem muitas pessoas que são do segmento, que trabalham diretamente para grandes empresas, né, que se dedicam diretamente à sua família a esse trabalho na parte do agro e da pecuária, né? E a gente sabe que essas pessoas, nesse primeiro momento, né, se causa uma preocupação muito grande de como que vai ser o futuro disso. E então, as informações, como eu digo, a comunicação nesse momento é o mais importante, que a gente possa restabelecer, seja a prefeitura ou os órgãos estaduais e federais, possam passar a comunicação, né, certa para as pessoas, para que se evite esses fake news de dizer que tu não pode mais comer ovo, por exemplo, ou que tu não pode mais comer uma carne de frango, que não é desta forma que se dissemina. Então, esse é um ponto importante. Por mais que sejam só 4%, existem famílias, né, que a gente sabe que são importantes nesse segmento e que a todo momento esse suporte, nesse primeiro momento, ele vai ser dado, seja pela parte administrativa ou seja pela parte do governo do estado ou federal. As barreiras sanitárias montadas em 7 pontos no entorno de Montenegro são a parte visível de uma grande operação que acontece há quase uma semana na cidade. Nestes pontos, os chamados veículos de interesse são parados e têm os rodados desinfetados com produto específico que tem o poder de matar o vírus da influenza. Quem precisa parar não reclama. Eu acho muito importante essa limpeza que está sendo feita nos veículos aí, nas barreiras sanitárias, para evitar a proliferação do vírus, né? Quem trabalha com isso já está acostumado também nesse procedimento, né? É novidade para nós agora, né? Mas a gente tem que se adequar às normas aí para não passar adiante aí para os outros estados e tudo, para manter tudo dentro da normalidade. Não dá nem para reclamar de ter que parar. Não dá para reclamar. Na última sexta-feira já tinha a equipe da Secretaria da Agricultura concentrada aqui na cidade de Montenegro. Foi formada uma verdadeira força-tarefa com mais de 70 servidores atuando em todas as pontas de uma forma muito organizada. Vamos saber com a Rosane Colares, que é diretora do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal da Secretaria, como é que foi esse despertar aí da notícia e o início dos trabalhos da Secretaria? Sim, quando nós recebemos o laudo positivo do Ministério da Agricultura no dia 15, nós de imediato colocamos em prática o plano de contingência para influenza aviária e doença de Newcastle. Neste momento, então, nós já viemos para o município de Montenegro, as equipes já se direcionaram para cá e nós fizemos o trabalho, já a organização para começar logo no sábado. A nossa atividade aqui, ela atua em 3 frentes principais. A contenção através das barreiras sanitárias, a investigação epidemiológica nas propriedades rurais e também a parte de educação sanitária e comunicação social.
Bom, como é que vocês chegaram nesse laudo, né? Como é que é feito esse alerta? O que dispara esse início dos trabalhos? Todas as medidas tomadas, elas estão alinhadas com a Organização Mundial de Saúde Animal. Estão todas elas preconizadas, né, neste plano nacional, e com isso então nós começamos a organizar as equipes que trabalhariam na área de 3 e 7 quilômetros e também já a instalação de barreiras sanitárias. No próprio sábado, no início do start das nossas atividades, nós estávamos com 9 equipes de campo trabalhando a parte de vigilância e vistoria nas propriedades, porque é muito importante entender o que está acontecendo no campo. Nós estávamos já monitorando desde o dia do atendimento da notificação e já estávamos preparados através da nossa plataforma de defesa sanitária animal com os raios traçados. Então nós sempre nos organizamos previamente. A partir do momento que tem uma notificação com uma fundamentação importante, nós já começamos a trabalhar. Então, nós chegamos aqui e já iniciamos essas atividades. As equipes foram a campo e começaram a fazer as visitas e inspeção visual de aves. Essa é a atividade de vigilância. Nós fizemos uma inspeção visual para ver se as aves têm alguma sintomatologia compatível com doença respiratória e nervosa, que são os principais sinais da influenza aviária. Vocês estão trabalhando com tolerância zero? Sim, trabalhamos com tolerância zero. Se nessas propriedades ocorre a informação de animais com comportamento alterado, é feito coleta dessas amostras e enviadas para o laboratório de referência do Ministério da Agricultura em Campinas. Qual é a conexão desse foco e granja comercial aqui em Montenegro com o foco detectado e confirmado no zoológico? Essa pergunta ela é muito importante porque nós tivemos na mesma data 2 confirmações no Rio Grande do Sul de H5N1, uma em ave silvestre e uma em avicultura comercial. Apesar de ser o mesmo vírus, H5N1, as maneiras de trabalhar são totalmente diferentes. Nas aves silvestres, nós temos uma equipe da Secretaria de Agricultura trabalhando lá e monitorando. Mas o que se faz dentro do zoológico? Se faz o recolhimento das aves que forem vindo a óbito em função da influenza, e destruição dessas carcaças e também a desinfecção de veículos. Como a visitação está fechada, no entanto, o zoológico ele possui os veículos de funcionários e também caminhões que levam alimentação para os outros animais. Então é feita a desinfecção e a restrição de movimentação na área dos lagos onde estão as aves. No município de Montenegro, a avicultura comercial, primeiro caso registrado de influenza aviária no Brasil. Nós fizemos, então, todas essas atividades, rastreio, desinfecção e contenção de trânsito e também a educação sanitária. O marco para a contagem desse prazo, que é tão importante para a retomada dos mercados, esse prazo de 28 dias, ele conta a partir de quando? O start da contagem dos 28 dias, ele se dá a partir do final da desinfecção da propriedade rural. Ela é uma propriedade que tem uma desinfecção bastante complexa, né? Uma vez que é uma propriedade, além de grande, ela é totalmente automatizada. Né? O que demanda muitos equipamentos, correias, os ninhos, são todos então automatizados. Isso demanda uma desinfecção muito minuciosa de qualquer equipamento, qualquer estrutura que porventura tenha nesse aviário. Então, com isso, a desinfecção demora alguns dias e a partir do momento que a equipe de Secretaria de Agricultura, junto com o Ministério, que estão acompanhando a desinfecção na granja, fazem o laudo de desinfecção, a partir deste momento se iniciou a contagem dos 28 dias. E esses 28 dias eles contam para várias medidas também, como o repasse nas granjas na área, no raio de 13 e 10 quilômetros, né? Funciona assim. Nós estamos trabalhando agora no repasse já dos 3 e 8 quilômetros, 3 e 7 quilômetros. O que ocorre? Nós trabalhamos, as granjas devem ser, as propriedades, né, granjas comerciais nós não temos aqui na região. As propriedades com aves, elas devem ser visitadas a cada 3 dias, no raio de 3 quilômetros, e a cada 7 dias, no raio de 7 quilômetros. Os 28 é o período de incubação do vírus. 28 dias são 2 períodos de incubação. O período de incubação da doença é 14 dias. Por uma segurança sanitária, os protocolos internacionais estabelecem 28 dias, né? Ou seja, 2 períodos de incubação da enfermidade.
O representante de Santa Catarina, Diego Severo, da Cidasc, veio observar e aprender com a experiência do Serviço Veterinário Gaúcho no combate à doença. Os 3 estados do Sul concentram 80% da produção nacional. A gente leva uma mensagem de tranquilidade e de aprendizado com o que está sendo feito aqui, da maneira como está sendo conduzido. A gente vê agilidade nos processos de fiscalização, na mobilidade de barreiras, do pessoal extremamente capacitado. Isso é uma mensagem que a gente vai levar para o governo, né, para a gente tentar fazer isso, porque pode acontecer a qualquer momento em todos os estados. Para a diretora da Secretaria da Agricultura, o país terá que conviver com o vírus, elevando os cuidados com a biosseguridade nas granjas. Rosane, o clima está mais sereno depois do ápice aí do nervosismo, mas é um alerta permanente, não se vai descansar mais tão cedo em relação à influenza aviária? Não, nós vamos aprender a conviver, né? Nós já entendemos que é uma cepa circulante aqui no Rio Grande do Sul, né? Nós tivemos já o sequenciamento genético, então o sequenciamento genético do zoológico e de Montenegro, ele tem no mínimo 98%, né? Então ele é a mesma cepa. Isso nos traz a informação de que essa é a cepa que circula no Rio Grande do Sul, não é uma cepa nova, não é uma cepa que teve mutação, é a mesma que circula na América do Sul. Nós tivemos a mesma cepa que circulou no Paraguai, no Uruguai, na Argentina, no Chile, é a mesma cepa. Isso é uma informação importante para que nós entendamos que ela que está circulando aqui no Rio Grande do Sul. Agora, dizer que o caso de Montenegro e o caso do zoológico de Sapucaí do Sul tem relação, nós ainda não temos evidências nem elementos que nos levem a essa conclusão. O secretário adjunto da Agricultura espera que os países compradores possam seguir o exemplo do Japão, que restringiu o embargo apenas a Montenegro. Nós estamos conversando constantemente com a Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do MAPA, acompanhando então a tratativa país a país, e também recebemos a questão do Japão, a notícia do Japão de restrição local, de forma muito positiva. Um mercado extremamente exigente do ponto de vista sanitário e mercadológico também, né? E ele sinaliza então que a regionalização, mais do que uma tendência, é uma realidade. Ou seja, nós não podemos tratar focos de doença sanitária como nós tratávamos há uma década atrás. Hoje nós nos valemos de ferramentas tecnológicas para saídas a campo, temos um serviço extremamente estruturado, então o Japão aí certamente ele vem abrindo porteiras aí para os demais países no que tange a questão de tratativa de embargos. Nós temos a expectativa que nos próximos dias, com o avançar do início do encerramento do foco, demais países possam também começar a diminuir as restrições em relação ao mercado. Na propriedade de Juliana, que está no raio de 10 quilômetros do foco, a criação de galinhas é para consumo próprio. Dona de um colha e pague, resolveu fechar o atendimento ao público temporariamente, em cuidado ao momento vivido na região. A gente ficou preocupado, né, apreensivo do como ia decorrer, né, a situação. E acho que é isso, né? E daí, conforme foi desenrolando, a gente foi ficando mais tranquilo, né? Você já tinha conhecimento da doença? Sim, já conheci em outros países, né? Já tinha acontecido. E depois desse caso, né, constatado e dessa visibilidade toda, você passou a tomar outro cuidado aqui na propriedade? O que você está fazendo agora para, né, se prevenir contra a doença? Sim, a gente está evitando, né, de visitas de fora. No caso, só meu esposo está tratando delas, né, cuidando, está evitando qualquer contato assim de fora, né? E vocês tinham uma atividade aqui também de turismo rural, vocês tiveram que suspender. Foi uma orientação ou uma decisão de vocês? Não, foi uma decisão nossa mesmo, assim. A gente está vendo que no decorrer está dando tudo certo, né? Acredito que não vai se expandir a doença, né? A preocupação é essa, que se expande a doença. Então, acho que cada um tem que fazer o seu passo, né? Sua atenção ali, né? O seu cuidado. Então, eu acho que é isso. Cada um fazendo sua parte. Isso mesmo, cada um tendo seus cuidados. Assim como a Juliana, que agora aprendeu medidas para prevenir a doença, as crianças das escolas de Montenegro também estão recebendo educação sanitária em atividades da Secretaria da Agricultura. Com linguagem didática e adequada para a compreensão em qualquer idade, a mensagem parece que foi captada. A Granja na TV faz um rápido intervalo, em seguidinha a gente volta com o Mundo Agro. Até já!
Estamos de volta com a Granja na TV. Quinta-feira é dia de falarmos sobre o direito no campo e temos decisão do STJ em relação às dívidas de produtores com cooperativas de crédito. Quem explica é o advogado especialista em direito agrário, Francisco Torma. Oi, Torma. Oi, Thaís. Olha só, nessa quinta-feira chegou o frio no Rio Grande, pelo menos aqui na colônia, deu uma esfriada e chegou também a nossa quinta-feira, o nosso dia de conversar sobre as atualidades do direito aplicado ao agronegócio. E olha, ultimamente tem novidade para todo lado, mas eu selecionei duas novidades, dois tópicos importantes para nós conversarmos hoje. Então, são notícias que impactam diretamente o nosso produtor rural. Primeira delas, decisão recentíssima do STJ, saiu essa semana. A terceira turma do STJ decidiu que, olha só, dívidas que o produtor rural tem com as cooperativas de crédito não se subordinam ao rito da recuperação judicial, a famosa RJ. Sim, vou explicar. Vamos lá. O produtor rural faz uma recuperação judicial porque entende que o seu endividamento ele é tão grande que precisa uma ferramenta maior para resolver. E ele lança a mão da recuperação judicial, esta modalidade em que se suspendem as dívidas, se suspendem as execuções contra esse produtor, e ele vai então elaborar um plano de pagamento. Ele vai tratar com os seus credores uma forma de fazer esse pagamento com mais prazo e com deságio. Bom, o que o STJ diz agora é que, dentre as várias exceções a esse rito da recuperação judicial, os créditos que ele possui junto às cooperativas de crédito também ficam fora dessa nova organização. Ou seja, isso significa dizer que aquelas operações de crédito que o produtor rural tem com as cooperativas de crédito, nós temos várias cooperativas de crédito que fornecem crédito aqui para os nossos agricultores, essas operações não vão se subordinar, não vão entrar naquele cronograma de pagamento com mais prazo, com deságio, e se eventualmente a cooperativa estiver executando esse produtor, a execução vai continuar, não vai entrar naquele período de suspensão das execuções. Isso tudo porque, segundo o STJ, essa relação jurídica entre produtor e cooperativa é um ato cooperativo, e o ato cooperativo tem um regulamento próprio, tem uma natureza própria e, portanto, não pode entrar nesse rol de dívidas que seriam reorganizadas através da recuperação judicial. Particularmente, não concordo com a decisão, porque entendo que as cooperativas de crédito agem da mesmíssima forma que qualquer instituição financeira. Não há diferença prática alguma entre operar com uma cooperativa de crédito e com uma instituição financeira tradicional, com um banco tradicional. Então vejo que não há diferença prática na vida, portanto não deveria haver diferença prática numa eventual recuperação judicial, mas o STJ pensa de outra forma. Portanto, é isso que sempre dizemos: recuperação judicial é sim uma ferramenta que o produtor rural tem à disposição, mas deve ser muito bem planejada, porque tem várias exceções à regra e daqui a pouco não vai trazer o efeito, o resultado esperado por esse agricultor ao ingressar com a recuperação judicial. Assunto número 2, também importantíssimo, e também falando sobre essa questão do endividamento do agricultor, que é algo que o pessoal acompanha nosso programa aqui justamente para saber das últimas atualizações, e tivemos uma atualização importante. Essa semana nós tivemos a aprovação do projeto de lei da securitização em uma Câmara do Senado Federal, tá? Ou melhor, uma comissão. Esse projeto, apresentado pela senadora Ains, ele foi aprovado na Comissão de Agricultura do Senado Federal. Tá? Isso significa que ele já está valendo? Não, longe disso. Significa tão somente que foi caminhado mais um passo, que foi subido mais um degrau na busca pela securitização. Então, a partir do momento em que se aprovou nesta Comissão da Agricultura do Senado Federal, o projeto passa para a próxima comissão, e agora bem mais complexo, porque afinal de contas vai para a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. E aí nós precisamos demonstrar para os nossos senadores que, acima de tudo, nós temos viabilidade econômica para fazer a securitização dos nossos agricultores. Passado por lá, está tudo resolvido? Também não, longe disso.
nós temos que passar por toda a fase de discussão no Senado com as comissões competentes, depois nós temos que também discutir isto na Câmara dos Deputados, porque afinal de contas o projeto passa pelas duas casas, para ao final ser vetado ou não pelo presidente da República, que é quem dá a palavra final. É óbvio que se porventura o presidente da República vetar o projeto da securitização, o próprio Congresso Nacional pode derrubar o veto, mas aí nós vamos ter uma discussão judicial, porque certamente a base governista vai levar essa discussão para o nosso querido STF, e aí não sabemos como será o resultado. Mas enfim, a luta continua, a mobilização deve ser permanente e nós precisamos buscar o mais rápido possível a aprovação desse projeto de lei da securitização, porque afinal de contas é sim esse projeto que vai poder trazer, se aprovado, uma segurança para o nosso agricultor poder alongar com prazo considerável, com juros controlados, essas operações desse endividamento que vem de todos esses anos ruins que nós tivemos. Mais novidades nós traremos certamente na quinta que vem. Até lá! A influenza aviária que está causando um alvoroço aqui no Rio Grande do Sul, como a gente viu no primeiro bloco, não é uma situação nova nos Estados Unidos e na Europa. Quem nos fala como é enfrentada a doença em outros países é o nosso comentarista de Mundo Agro, Leandro Mariani Mitman. Oi, Leandro, tudo bem por aí? Tudo bem, tudo certo. Bom, a gente viu aí no primeiro bloco todo o esforço do Rio Grande do Sul para combater esse foco que afeta o país inteiro e o comércio mundial de aves e produtos à base de carne de frango. Como é que está no restante do mundo? Pois então, a gente reza aí, todo mundo reza para que a coisa fique contida do jeito que está hoje, assim, ainda restrita, pelo menos nessa quinta-feira, né, restrita aí a essa unidade produtora aí de Montenegro. Porque essa situação, ela, digamos assim, de certa forma, saiu do controle em países como os Estados Unidos. A gente até já abordou esse assunto aqui, a gente já trouxe um balanço assim, do que está acontecendo lá nos Estados Unidos, mas eu vou ressaltar hoje aqui com alguns números assim, mostrando o que essa doença pode causar se ela não for contida, se não ocorrer o que está acontecendo até agora, ou o que aconteceu no ano passado, menos de um ano atrás, em Antagorda, aí, com a doença de Newcastle, né, que ficou restrito, aonde ela apareceu, ela ficou por aí, né? Para ter uma ideia, assim, os Estados Unidos, onde a doença se alastrou, ela já causou um prejuízo de 3 bilhões e 200 milhões de dólares. 3 bilhões e 200 milhões, né? E o USDA, aí, que é o Departamento da Cultura dos Estados Unidos, aí, uma espécie de Ministério da Cultura deles, entende que até o final do ano esse prejuízo poderá chegar a 6 bilhões de dólares se ela continuar causando problema, né? Se os focos, digamos assim, se o contágio continuar se espalhando lá pelos estados americanos. A doença lá ela já chegou nos 50 estados. A gente lembra que aqui continua restrita a um lugar, a um ponto. Não é uma granja, né? É uma granja, é um ambiente ali, né? Nos Estados Unidos, então, se a coisa continuar do jeito que está, piorando, vai chegar a 6 bilhões de dólares. Eu fiz um cálculo rápido aqui, com o dólar a 5,60, dava mais de 33 bilhões de reais em prejuízos. Agora, em finalzinho de fevereiro, o Trump, lá apavorado, liberou $1 bilhão para melhorar essa situação, assim, para aplacar um pouco esse prejuízo gigantesco, não só para a pecuária americana, não só para o segmento avícola americano, mas para o consumidor também, porque a gente também falou aqui, né, os preços dos ovos lá dispararam, porque começou a faltar ovo, né, tipo, eles tiveram que descartar aves poedeiras e também aves que iriam para o abate. Para ter uma ideia, assim, já falando em descarte de aves, eu apurei aqui um dado que já bateram lá, ou morreram, foram abatidas para ir para o lixo, não é abatida em frigorífico para virar comida, 169 milhões de aves. Não. 169 milhões. Isso que significa 20% de tudo que o Rio Grande do Sul abateu no ano passado. Abateu aí em frigorífico para virar comida mesmo. Sim, para se ter uma ideia do tamanho do prejuízo do avicultor americano, né? Exatamente, 169 milhões. Se a gente dividir aí por 10 mil aves, que é um aviário médio aí, pelo interior do estado, aí, seriam 16.900 aviários que tiveram que fazer uma limpa, ou morreram, ou tiveram que ser abatidos para incinerar, para enterrar, enfim, para dar um fim.
Nos Estados Unidos, além disso, essa doença também atingiu pessoas, já se levantou em torno de 70 pessoas. Lembrando aquele parênteses de sempre, essa doença ela não é transmitida por ovo ou por carne para as pessoas que elas foram infectadas, as que trabalhavam diretamente com essas aves. Além disso, atingiu o rebanho leiteiro, mais de 1.000 rebanhos foram atingidos, e além de aves, aves de mato, aves... Silvestres. Exatamente, silvestre, essa é a melhor palavra, assim. Só para dar uma ideia do que aconteceu nos Estados Unidos, aí, então, rapidamente, aí, está previsto aí 6 bilhões em prejuízos. A Europa também vê, isso tudo, esses números que eu dei aqui é de um problema que começou nos Estados Unidos em 2022, 3 anos para cá, né? Sim. Na Europa, a União Europeia ela também sentiu alguns problemas, digamos, bastante importantes lá com essa doença. Só para dar uma ideia, a França também precisou abater 20 milhões de aves, assim, entre as que foram abatidas e as que morreram pela doença, assim, 20 milhões, sabe? Então, soma praticamente 170 milhões nos Estados Unidos, mais 20 milhões, e só esses 2 países foi 190 milhões de aves que precisaram ser abatidas para evitar que a doença se disseminasse. Isso dá uma ideia da importância, e aí vai um rápido elogio aí a tudo que sempre foi feito no Brasil, nessa questão de sanidade e de seguridade, porque, como se falou, né, o Brasil é um dos maiores produtores mundiais e foi o último a ter um registro dessa doença, né? Todos aí poderia entrar para a China, Indonésia, Japão, também tem registro. E os países europeus também, eu citei a França, mas eles tiveram, o problema chegou a outros países de lá também. Lembrar a importância que sempre foi feita nessa questão das seguridades para, digamos assim, tanto para o segmento de aves, que a gente está falando, mas também de suínos, de gado, né? O quanto isso é importante para evitar exatamente isso que eu estava trazendo aqui, desse prejuízo gigantesco, né? Tá certo. E a gente lembra também aí que, digamos assim, quanto vai ser importante restringir essa doença aonde está hoje, que é só nessa unidade aí de Montenegro, porque o Brasil é um grande produtor, é o maior exportador mundial de frango, isso tem mais de 20 anos, foi em 2004, o primeiro ano que o Brasil assumiu a liderança mundial, ou seja, se o Brasil tiver problemas, como está tendo nesse momento com exportações, em mais de 20 mercados já fecharam, digamos assim, as portas para as exportações da avícolas brasileira. Tá certo, Leandro. Obrigada por hoje. A gente vai continuar acompanhando esse tema, com certeza. No teu próximo comentário, certamente falaremos novamente sobre isso, mas te agradeço por hoje e até semana que vem. Pode até lá. Tchau, tchau. A Granja na TV de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã com outras informações. Até lá.